Bom dia pessoal. Nós vamos abordar aqui a respeito de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava de todo mal. E vamos abordar aqui a respeito de por que Satanás, quando veio se apresentar aos filhos de Deus, diante de Deus, veio também a Satanás. Por que Deus não destruiu o diabo ainda? Por quê? E todas as pessoas vêm com esse mesmo pensamento. Vão ter a paciência de Jó. Vão ter que ser paciente com Jó. Como ser paciente numa coisa que só o diabo está destruindo e você fica paciente, aceitando? Que esse tipo de paciência é a aceitação desse mal. Então vamos ler o livro aqui e vamos ver quem está por trás de toda a maldade. O objetivo de Deus é escolher Jó para nos servir de exemplo, para mostrar, porque não houve pessoa como Jó, né, para poder exemplificar o que está por trás de toda a destruição e maldade. Então, a virtude e a riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000, presta atenção no poder de que uma pessoa que anda na justiça, ela pode conquistar, vencer. Então Jó tinha um pensamento de Deus. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Jó era um homem que buscava Deus. Então você vê que andar com Deus, Deus está mostrando, primeira parte, quem anda com Deus, o que vem de Deus, o que Deus quer para você. Olha só, Deus quer prosperidade. Ele tinha esposa, tinha filhos, riqueza, grandeza, tinha o Deus, tinha a palavra, tinha a proteção dele. Você vai entender a proteção dele. Seus filhos iam à casa dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Você vê que a vida dele com Deus, ele não queria nem aqueles que estavam próximo dele tivesse algo errado com Deus. Então por isso que Deus o honrava. Então isso é a expressão de Deus. Olha, você vai ver o contraste. Essa aí é a primeira parte. Deus mostrando a grandeza, mostrando aquilo que ele tem, o desejo dele que ele tem para o ser humano, os cuidados de um Deus, o cuidado de um pai para com o filho, que ele quer só a bênção, que esteja bem, saúde. Olha, vivia regalado. Então andar com Deus é essa a primeira expressão. Presta atenção na primeira expressão. Aí você vai ver o que é a atuação do diabo. Onde está o diabo? Se Deus está a prosperidade, a salvação, a família, a bênção, o amor, a riqueza, o estar bem, a proteção, a alegria, então você vai ver a diferença. Se você ver na sua vida, então não tem paciência com isso não. Você vai ver a diferença daqui a pouco que eu vou te mostrar. Então, num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também a Satanás entre eles. Ora, por que o diabo continua existindo? Por que Deus não acabou com ele? Por causa disso. Você vê que Jó, ele tinha que ir lá para que ver se os filhos não blasfemavam. Então muitos dos filhos dele, o quê? Tinham um pacto com o diabo. Muitos filhos dele, eles eram abençoados através de Jó. Mas por que Jó falou? Talvez tenha blasfemado, quer dizer, beberam e falaram besteira, falaram mal de Deus, falaram
tudo, fizeram piada de prostituição, estava ali uma mente, ou se até praticava muitas outras coisas. Então, por que o diabo ainda está de pé nessa situação? Por causa do ser humano, porque o ser humano tem o que pertence a ele ainda. Então Deus não destruiu o diabo ainda para que o ser humano se converta e largue Satanás, né? Então se Deus destruiu o diabo, ele leva tudo que é dele. Ele tem que destruir tudo que pertence, porque o homem está no vício do cigarro, está no vício da bebida, está no homossexualismo, está na prostituição, está no lebrianismo, está contrariando a mente de Deus, é corrupto, ladrão, assassino, mafioso. Então o diabo não foi destruído porque o ser humano que pratica isso, pratica a avareza, pratica o engano, não quer servir a Deus, quer viver nos prazeres, quer viver nessa baderna, quer viver nesse tipo de música. A maioria de todos esses artistas que são idolatrados, todos eles têm ali o que pertence ao diabo. Por isso que o diabo não é destruído. Porque se o diabo destrói, todos esses cantores, esses artistas, todas essas pessoas são tudo levados. Estão no vício, estão no tráfico, estão na cadeia, estão no adultério, estão na mentira, no engano, estão prosperando do jeito enganador, o jeito mentiroso, o jeito para destruir as pessoas. Então as pessoas ainda têm o que pertence ao diabo. Se o diabo é destruído, então todas as pessoas são destruídas, porque elas passam a ser escravos. Ela passa a ser servo daquele que, se ela é serva do pecado, então o diabo é destruído e o diabo tem direito com aquele que peca, aquele que vive no pecado, aquele que está ali e não busca a Deus, não quer largar a balada, não quer largar essa musicalidade, não quer largar essa prostituição, não quer largar esse mundo pervertido sexualmente, esse mundo de traição, não quer largar, né? Então praticamente ela tem o que pertence ao diabo. Então praticamente o diabo tem poder sobre ela. Então ela não está entregue para Deus, ela não entregou, né? Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Olha só que Deus fala para ele. Satanás respondeu o Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Você acha que Deus não sabia o que ele estava fazendo, rodeando a terra? Aí Deus fala assim com ênfase. Por isso que Deus pegou Jó para nos servir de exemplo, para que o que está para mostrar, pegou alguém que tinha capacidade, condições, fiel, forte, determinado, numa estrutura que não existe, é difícil de encontrar. Só houve agora o Senhor Jesus Cristo para suportar tamanha situação. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Quer dizer, Jó cheio de debalde, ele fala assim, cheio de riqueza, transbordando, né? Então ele tirando isso dele, será que ele teme a Deus? Tirando isso dele, ele vai temer a Deus? Então isso foi ali, ó, porque Jó, na sua riqueza, tem muita gente que fica com Deus, faz o bem enquanto tem, mas a partir do momento que começa a entrar em um estado ali mais difícil, já abandona Deus, larga tudo, larga a família, larga isso, larga tudo e joga tudo pro alto, já faz besteira, vai procurar fazer besteira, já vai tentar resolver o problema com vício, com bebida, com isso, aquilo outro, já teve um problema sentimental, não deu certo ali o relacionamento, vai se enfia nas bebidas, pode ver essas músicas aí, só música de vai beber, vai fumar, vai fazer, vai praticar, vai trair, vai atrás de outra. Então só é incentivo disso aí. Acaso não o cercaste com sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? Cercaste com sebe, cercaste com uma cerca viva, uma proteção, cercaste ele pela fidelidade dele. Então Deus é assim. Deus, você vai ver a diferença. Andar com Deus tem que ser assim. Você não pode ter isso na sua mente, nenhuma seta,
Não pode vir uma seta de miséria e pobreza que você tem que aceitar, que as situações são assim, que a morte Deus é ali, ó, vida, união, crescimento, desenvolvimento. Aí está escrito assim, ó, a obra, não sei caso, a obra de suas mãos abençoasse os seus bens e multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás que não blasfema contra ti e na tua face. Diz o Senhor a Satanás. Eis que ele só permitiu para nos dar exemplo. Não é que tem que ter na sua vida. Você jamais pode aceitar doença, morte, destruição, pobreza, miséria, sofrimento, depressão, doenças, enfermidade, nada. Diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está sobre o teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Tá vendo a situação? Tá vendo? Ele quer mostrar aqui, ó. Então vai, estende a mão. Aí você vai ver o que ele fez. Então significa que Deus nos mostrou quem está por trás de toda essa situação aqui, ó. Olha só, porque Deus é o contrário. Se você tem um pensamento, se você está vivendo na miséria, se está vivendo na desgraça, sofrimento, vivendo uma situação, porque eu luto contra isso e eu não aceito, e minha vida mudou em todos os aspectos. Então sucedeu um dia em que os filhos e filhas comiam, bebiam, vinham na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó, lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os salbeus e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a boa nova. Começou a mostrar, olha só, atrás tomou, roubou, destruiu, ladrão, isso aí, olha a situação. Então você vai ver aí, então Deus pegou ele como exemplo. Não é paciência não é por ser, é paciência que o diabo, essa paciência do Satanás, o diabo que coloca isso na mente de todo mundo para ter paciência. Faltava este ainda quando falava este ainda quando outro disse: fogo de Deus caiu do céu. Não tem nada de Deus. Deus só deu bênção no começo, vê lá. Queimou as ovelhas e os servos e consumiu, só eu escapei para trazer a boa nova. Quer dizer, não tem nada de Deus aqui. Eles pensavam ali, né? Fogo de Deus, que veio do céu, não, mas quem fez foi o diabo. Queimou todas as ovelhas, destruiu tudo. Então Deus está mostrando, olha quem está por trás. Presta atenção, não é nada de paciência. Essa paciência que inventaram é paciência de não tem que aceitar, é assim, a paciência de Jó. Tá bem, foi permissão de Deus, foi permissão lá, mas Deus deixou a permissão para mostrar lá. Você tem que entender, você tem que abrir seu tempo de pensamento. Deus permitiu para você não aceitar, para mostrar para você, né? Para você jamais aceitar na sua mente, seu corpo, na sua casa, jamais na sua história. Falava este ainda quando veio o outro. Olha, presta atenção. Dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram contra os camelos, e levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só escapei eu para trazer a boa nova. Pode ver que até os servos, os empregados, foram mortos. Todo foi tomando, cara, por tudo que é de Deus. Pode ver, Deus dá tudo. E ele pegou uma pessoa como exemplo, Jó, para mostrar. Eu quero que você preste atenção, você não aceite, mas essa ideia de paciência. Paciência é uma coisa do diabo. Paciência é uma coisa maligna. Paciência de aceitar a situação. Não é assim mesmo. Tanto tem religiões aí, igrejas evangélicas, que ficam nessa de provação. Provação, não tem nada de provação. Deus não está provando nada. Deus pegou ele como exemplo. Deus pegou Jó como exemplo. Não é para você, não é para ter mais exemplo nenhum, não. Nem eu, nem você, ninguém. Nem na face da terra, ninguém. Deus deixou o exemplo. Entenda o que Deus mostra. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: estavam teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo. Olha para você ver. Agora são os filhos e as filhas. Você vê que eles não tinham nada de Deus. Por isso que Jó sacrificava por eles.
ó, comendo e bebendo vinho dos irmãos primogênitos. Eis que levantou grande vento ao lado do deserto. Quem mandou esse vento foi o diabo. Olha, presta atenção. E deu os 4 cantos da casa, ó, desmoronou a casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a boa nova. Quer dizer, matou todos os filhos. Então o que vem a morte? Quem está por trás da morte dos filhos, atrás para a morte leva o filho para a bandidagem, leva o filho para o vício, para as drogas, leva a filha para a prostituição, leva a filha para viver essa vida mundana, leva essa vida errada, seguir o caminho do tráfico, seguir o caminho da maldição. Quem é que faz isso? Aí ele está mostrando. Não é para você passar pela mesma coisa. Ele pegou como exemplo, presta atenção. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus. Está vendo? A permanência. Qual outra pessoa aguentaria um negócio desse? Eu aguentaria se fosse a situação, tivesse numa época, ele fosse para pegar eu para servir de exemplo, de exemplo para futuramente, para mim hoje. A vida dele eu servir de exemplo para mostrar. Não é para me aceitar, não é para me viver a vida de Jó, paciência de Jó, viver sofrendo. A paciência, estou sofrendo, é igualzinho Jó. Deus está provando, não tem nada de provando. Essas igrejas que falam isso, é mentira, engano. Isso é um engano do diabo, isso é um espírito imundo que está lá para fazer a pessoa ficar aceitando. Você vê que ele adorou a Deus, e ele disse: no sair do ventre da minha mãe eu voltarei, não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Mas ele pensou que Deus o tomou, né? Mas Deus permitiu, permitiu, tomou ele como exemplo. Então a vida dele com Deus era tão reta, uma vida firme, uma vida que buscava, que não aceitava injustiça, um pensamento de Deus, o mesmo pensamento e propósito. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Tá vendo? Aí, num dia em que os filhos de Deus havia apresentado perante o Senhor, então veio Satanás e apresentasse perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Eu sabia que ele está falando, né? E veio ali Satanás. Por que Satanás está vivo? Como eu falei, porque o homem tem o que é de Deus. Por que você viu que os filhos dele ali morreram as filhas, morreram todo mundo? Porque eles tinham tudo que pertencia ao diabo. Pecavam, não pensar, não falar, não agir, estava ali fazendo todo tipo de besteira. Então o Senhor disse, de rodear a terra, ele disse para o Senhor Satanás, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor Satanás: observasse meu servo Jó? Ele pegou outro exemplo de novo. Ele não perdeu, perdendo tudo. Perdeu o filho, perdeu tudo. Você vê a capacidade de estrutura de uma pessoa, hein? Essa estrutura só pôde haver no nosso Senhor Jesus Cristo. E esse homem Jó foi o único homem que Deus pôde pegar aí com estrutura para dar de exemplo para nós quem está por trás das doenças, das misérias. Agora, da miséria, destruição, Satanás. Agora você vai ver ele agindo atrás das doenças. Deus é saúde, o diabo é doença. Se tem doença na sua vida, você tem que arrancar fora. Tem pobreza, miséria, você arrancar fora. Perturbação, arrancar fora. Porque Deus é totalmente contrário. Então não aceita na sua cabeça essa ideia. Porque ninguém há semelhante como homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia de todo mal. Ele conserva a sua integridade, embora incitasse contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, e Deus foi provar ele na saúde: pede-me pele por pele, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Então estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos, na carne, e verás que não blasfema contra a ti e na tua face. Diz o Senhor a Satanás: eis que está em teu poder para poupar, mas poupa-lhe a vida. Mas por que Deus permitiu? Porque eles viam, porque ele já falava: viste o meu servo homem, não há homem sobre a terra como ele, e nem em todos os tempos. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia de todo mal. Você vê, olha a essência disso, um homem íntegro, que é só Deus, reto, é a lei, é assim, não aceita o contrário. Temente a Deus,
que não importa nada, ele não precisa de nada, ele tem o temor a Deus, ele quer ficar com Deus e se desvia do mal. Olha, para lá, o errado ali, vou para a direita, para a esquerda, onde está o mal ele desvia. Então saiu a Satanás da presença do Senhor e feriu Jó com tumor. Olha, quem está por trás dos tumores, da doença, não é penal de provação, não é para você viver o que Jó viveu, não. Você já estou entendendo, minha preocupação é saber o que você está entendendo. Tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele e raspou-se. Então sua mulher disse, para ver até a mulher dele, você vê, suportar sentimentalmente uma pessoa perturbada, doença, miséria, ficou tudo acabado. Não é só ficar sem nada e uma doencinha, não. Raspava, sentado em cinza, tomou um caco para com ele se raspasse. Coçar, né? Ainda conserva a tua integridade? A mulher dele disse, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu, fala como os doidos, temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Quer dizer, tinha um pensamento ali, né? Então ele sabia que o mal, quem vem é Satanás. Então você tem que entender, quem está por trás disso, do mal, é Satanás. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos deles e vieram para o abençoar, para conversar com ele, né? Então, no finalzinho aqui, olha só, depois de passar por tudo durante um tempo, ele ficou sendo ali testado, provado, para ver se não, você vê que não amaldiçoa a Deus em nada. Então, aí está escrito aqui, no final, depois que ele passou por toda a situação, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto possuíra. Isso aí é Deus aí de novo, olha Deus. Quem é Deus? Então jamais, se você estiver aceitando em igreja, pensamento, gente pregando para você, essa tal paciência, não existe essa paciência do diabo, essa paciência de aceitação, não é Deus, está me provando, é prova. Então você está sendo induzido a um espírito enganador, você está induzido a Satanás. Você, conforme você deixa na sua casa, entrar na sua casa, na sua família, no seu parente, na sua vida financeira, então o Satanás entra e destrói. É pela sua permissão que ele entra e destrói da sua casa. Olha para você ver agora quem é Deus, Então vieram todos os seus irmãos e irmãs e todos quantos dantes conheceram, e comeram com ele na sua casa. Pode ver, voltou a união da família, condoeram com ele, consolaram de todo o mal que havia enviado, como lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou, aí, tá vendo? Olha, Deus, então não confunda a sua vida, não confunda esse problema na sua empresa, problema de defasação, problema disso, problema daquilo, problema. Quem está por trás disso somente é Satanás. É você lutar, buscar sabedoria, discernimento, destruir o diabo, orar, repreender o mal e você usar de sabedoria e dar a volta por cima. Olha só quem é Deus. Assim tem que ser com você. Não aceita outro pensamento. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Quer dizer, já abençoaram grandemente e agora dobramente. Então, se você aceitar isso na sua cabeça, tem um demônio aí, tem um espírito imundo rodando a sua cabeça, falando no seu ouvido, falando por aquele pessoa. Aquele cara do altar é santo, não tem nada de santo, falando que você tem que ser paciente, aceitar o diabo, aceitar essa. Olha aqui que ele está. Ele é um pensamento do diabo que ele está te ensinando e você não tem que aceitar. O último estado de Jó do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas. Ele tinha lá o que? 7.000, 6.000 cabelos, o dobro, 1.000 juntas de boi, 1.000 juntas de jumentas. Também teve outros 7 filhos, teve 7 filhos abençoados, 7 filhos convertidos, mudados, e 3 filhas, e chamou o nome da primeira. Então, deu para entender? Deus fez você entender. Se você não entendeu,
eu vou fazer uma oração determinada. Ó Deus, em nome de Jesus, essa pessoa compreendia essa paciência, ensinada nos púlpitos, ensinada por pessoas, ensinada por irmão, ensinada por aqueles que se julgam espiritual, autoridade, meu Pai, igrejas evangélicas, pessoas que estão no mundo sofrendo, a pessoa que, meu Pai, não vai aceitar nunca mais. Ela não aceita, meu Pai. Vê que o Senhor, o primeiro estado, meu Pai, de grandeza somente ao Senhor, saúde, união, bênção, transformação da pessoa que é fiel contigo, e ela passa a querer também determinar, ser íntegra, reta, se converter, se arrepender, se batizar nas águas, mandar contigo uma vida de oração, de jejum, meu Pai, com o Senhor, e se converter ao Senhor. Ela quer viver, meu Pai, a realidade, e ela estava enganada até agora, e eu determino, meu Pai, envia os príncipes dos teus exércitos, e amarra o espírito do engano, o espírito enganador que enganava essa pessoa com esse pensamento de paciência, de aceitar ele, por isso que ele entrava, porque ela dava permissão, agora ela não dá permissão para entrar mais na casa, na família, nos filhos, em tudo dos bens dela, e jamais no corpo dela, no coração, e jamais na visão dela, pois eu repreendo esse mal, seja ele amarrado agora, seja agora, meu Pai, onde chega essa oração, eu arranco dessa família, dessa pessoa, dessa casa, meu Senhor, do entendimento dela, ela que aceitava isso, ela não vai aceitar nunca mais, meu Pai, ainda que vinha aparentemente com autoridades espirituais, pastores, isso, gente que passava isso para ela, mas ela entendeu, meu Senhor, que não é para aceitar. O Senhor me ensinou através de Jó, meu Deus, e foi o Senhor Jesus Cristo que pôde só mostrar a mesma coisa, suportar, aguentar, meu Deus. Então, meu Deus, desça fogo sobre o diabo, deixa sobre esse enganador, Satanás, que estava atrás da cabeça dela, da vida dela, influenciando ela, meu Deus, atormentando ela, fazendo ela aceitar essa doença e problema na família, em todos os aspectos, interiormente, mentalmente, ao redor. E a partir de agora, meu Deus, o Senhor entra com poder dentro dela, na mente dela, e o Senhor, o poder do discernimento de espírito, meu Deus, o Senhor arranca agora, e a tua presença entra agora, determinado para que tudo seja mudado e transformado. Isso é o que eu declaro, determino que haja dentro dela o poder do Senhor para mudar a história dela, em o nome de Jesus Cristo. Amém.